vamos ler a palavra de Deus no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. A partir do versículo 3, diz assim: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai, pois, fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e que fendia os montes, e o forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá ungirá profeta
em seu lugar, e há de ser escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então seguirei. E ele disse: vai e volta. Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo e comeu. Então levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Não sabe que a leitura é bem extensiva, mas é uma história também bastante conhecida, e nós podemos depois estar analisando e buscando algumas experiências, alguns exemplos, que certamente vai valer na nossa vida, porque é a palavra do Senhor. Irmão, nós vamos orar ao Senhor. Nós estamos passando por uns momentos quando começamos a tranquilizar talvez um apuro, lá levanta outro. Quando começa a apaziguar uma parte, aparece outra, de forma que a carência, a necessidade das pessoas são muitas. Como os irmãos sabem, nesses dias, está sendo dias, eu não vou dizer que dias, de certa forma, lutas, mas está sendo dias de provas. Não quero dizer que seja dia de lutas, mas eu quero dizer que está sendo dia de prova. Aqui está dias de provas. Como os irmãos sabem, o irmão Nilson hoje está conosco aqui, depois de um mês que ele passou fora daqui, passando muito apuro com o sogro, e nós daqui orando, enquanto a gente vai também fazer alguma coisa que da nossa parte tinha que fazer. Aconteceu o que aconteceu também com a gente, do acidente, e dali para cá vai uma coisa após outra. Alguém até ligou para mim para falar com a gente, várias pessoas falavam desses, alguém que também passou por acidente, capotou o carro, falou: pastor, eu estou ligando, sei que o senhor passou, vi, e eu também passei acidente com minha família no carro, mas não aconteceu nada. Então, irmãos, muitas coisas aconteceram, e desses estamos nós. Agora, ontem aconteceu com o pastor ali, um pastor dos pastores ali de Pontes de Lacerda, um acontecimento muito trágico. O pastor Marcos Medina, um pastor jovem ainda, cooperador do pastor Moisés. Ele estava no púlpito da igreja, uma pessoa entrou, esfaqueou ele no púlpito da igreja, saiu para ir até o carro matar um menino de 3 anos, filho dele, e um outro aproximou e entrou ali, foi esfaqueado também, mas impediu de que ele chegasse até ao garoto que estava no carro. Agora, enquanto isso, o irmão Nilson, convivendo os dias lá no hospital, conheceu lá uma família que um filho de 17 anos foi acometido de tiro, e agora o irmão me ligou
muito angustiado, chorando, reclamando, pedindo, porque os médicos desenganou o filho dele, filho único, 17 anos, envolveu em coisas que não devia, resultado é o que aconteceu. E agora a infecção generalizou e ele está em situação desesperadora. Irmão, um pai saber da boca de quem sabe, né, que é os médicos, que não tem jeito para o filho, apela para o Senhor, senão não adianta. Eu conversei, irmão Nilson conversou com ele, me deixou conversando também com ele. Irmão, o recurso é nós levantar um clamor a Deus em oração, não tem outra solução. Levantar um clamor a Deus em oração, e nós estamos caminhando, irmão, muito difícil. Nós todos estamos passando em volta de momentos muito difíceis, tomando um pouco do tempo dos irmãos. Mas o que aconteceu comigo na viagem, do acidente, naquela semana, acordei de madrugada. Eu não sei se eu já fiz isso alguma vez, mas acordei de madrugada, chamei a Penha, perguntei se está acordado, já acordou. E aí ela acordou e eu falei: eu tenho que te falar alguma coisa, mas você tem que ouvir bem, porque depois eu vou querer lembrar e eu não vou conseguir. E falei com ela o que eu tinha passado naquele momento ali. Falei: vai acontecer coisa difícil e nós vamos estar envolvidos, e pode ser coisa muito próximo de nós. Então nós temos que cuidar muito, vigiar muito, orar o máximo que puder e pedir a Deus que guarde, e nós vamos ter que cuidar. E passando daí, uma hora deu certo, o irmão Júlio chega, como ele estava naqueles dias, como sempre eles têm oportunidade faz. O irmão Nilson está para lá, mas ele estava aqui com os meninos, fazendo umas visitas a uns trabalhos muito difíceis. E eu falei com eles, falei: olha, o que Deus tem feito no meio da igreja dele, o que Deus tem feito e o trabalho que vocês estão fazendo, tem alguém que não está satisfeito com isso, e esse alguém é adversário nosso, e ele não vai deixar isso de graça. Ele não vai deixar isso de graça não. Vocês tomem cuidado, prestem bastante atenção, vigia. E isso pode até acontecer no meio de vocês, companheiros. Ele pode atingir no meio de vocês, um contra o outro. Falei isso sem saber de que lado vinha. Quando eu falei com a Penha, eu pensei que era luta assim no trabalho, luta no ministério. E veio acontecer aquilo que aconteceu conosco na viagem. Graças a Deus. Alguém pode estar, se tiver, não sei, né? Pode ter alguém que preocupa muito com o prejuízo, mas quando eu vi o prejuízo, eu glorifiquei a Deus de ver a situação do prejuízo e ver a situação que nós saímos livres. Louvei a Deus porque foi muito grande o livramento que Deus deu. Então, irmãos, olha, é muito perigo que tem, e nós estamos caminhando no meio dele, e o inimigo está revoltado. Não adianta ninguém pensar outra coisa, ele está revoltado, mas nós temos certeza que o nosso Deus vai prevalecer, e nós vamos vencer todos os obstáculos, porque o nome do Senhor precisa continuar sendo glorificado. Nós temos que declarar vitória no nome do Senhor. E esses problemas que estão levantando, eles precisam cair por terra. Chegando da viagem, no acontecimento que me veio, eu cheguei, na oportunidade que eu tive, o irmão Júlio veio conversar, e eu falei: irmão Júlio, pode até ter que trabalhar um pouco mais, pode até ficar um pouquinho mais difícil, mas os nossos projetos não vão parar. Nossos projetos não vão parar. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais, vamos ter que gastar um pouco mais, vamos ter que sacrificar mais, mas os nossos projetos vão permanecer de pé. Vamos propor
vamos encarar de frente um desafio, irmão. O que Deus tem feito, uma coisa que cai do nosso lado, outra que cai do outro, nós não vamos ter tempo de parar, olhar isso que caiu aqui, outra coisa que caiu aqui do lado, uma coisa que veio nos assustar de um jeito e de outro. Nisso nós não vamos olhar para isso não. Deus tem coisa muito maior. Glória a Deus. Quando é agora à tarde, o irmão que pregou aqui agora à tarde também saiu daqui do trabalho de libertação, foi lá para casa, ele foi orar. Deus usou ele de uma forma tremenda ali. Não conheço aquele irmão, ele nunca foi na minha casa e nem nunca veio aqui pregar também. Hoje ele veio aqui, pregou, cooperou aqui à tarde, está indo para Mirassol para cooperar lá. Olha, mas Deus usou tremendamente ali, e as promessas que Deus tem feito há muito tempo são as mesmas, e Deus garante a nossa vitória. Aleluia. Eu glorifico a Deus mesmo, não quero nem saber de sofrimento. Tenho falado com os irmãos aqui que eu não quero nem saber que tamanho é o sofrimento. Os irmãos têm ouvido isso. Nós estamos na obra de Deus, é para sofrer. Quem tiver medo de sofrer pode pegar a trouxa e cair fora, pode pegar a mala e ir para outro canto. Aqui é lugar de quem quer sofrer, é lugar de quem quer resgatar, é lugar de quem quer batalhar pelas almas. Se quiser boa vida, não é aqui não. Aqui nós estamos aqui para batalha. É uma guerra, irmão, é uma batalha. Então eu peço a todos, em nome de Jesus. Olha, irmão, lembra do irmão Evaldivino, que ele chama o pai do rapaz, né? O rapaz é Lucas. Eu não esqueci o nome do rapaz desde o dia, você me falou. O rapaz é Lucas, filho único, 17 anos. Então, o pastor Marcos foi esfaqueado, e qualquer outro mal, qualquer outro levante, vamos orar. Pastor Daniel lá de Soteco, irmão do irmão Geraldo, que está morando ali na fazenda Urutau. O irmão Daniel está com problema de saúde grave, já passou por cirurgia, agora voltou de novo para o hospital, e problema sério. O médico já operou ele sem garantir a vida, né? Operou dizendo, vamos operar, mas não garanto vida não. Vamos operar, mas a gente não pode garantir essa cirurgia não. Mas então vamos orar, irmãos. Pastor Daniel, pastor Marcos, o jovem Lucas, o Valdivino é o pai lá de Cuiabá, estão desesperados. Vamos levantar um clamor a Deus, irmão. Vamos clamar ao Senhor. É sério, irmão. Isso aqui é coisa séria. É sério. Irmão Renato, vem orar conosco. Vem dirigir a Deus em oração. Vamos orar, buscar o nosso Deus, clamar a Deus pela vida, pelo livramento, pedir que Ele repreenda todo espírito que trabalha contra o povo de Deus, que trabalha contra a obra de Deus, que tenta parar os projetos de Deus na terra. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Hoje, ouvindo o pastor falar, eu também vou falar só um pouquinho rápido. Hoje eu até falei para os irmãos, ontem eu fui em Jauru para descarregar o caminhão hoje na parte da manhã. Eu chegando na loja, eu pedi que viesse um jovem, uma pessoa para me conduzir até a fazenda, que diz que é lugar perigoso, né? Ele não conhece. E veio um jovem, e esse jovem adentrou dentro do caminhão, estava eu e a Lauriceia. Chegamos, nós pegamos o destino, ao lado de São Domingo ali, subi a serrinha, para sair lá em cima na ID. E quando eu comecei a subir a serrinha, eu olhei para o jovem assim, o jovem meio frustrado. Eu olhei para ele e perguntei para ele, onde é que entra? Ele falou, entra aqui. Na primeira linha, ali naquele Mirassolzinho. Aí eu falei assim, escuta, não tem uma igreja assembleia por aqui não? Ele falou, tem. Ele olhou para mim e falou, tem. Por quê? O senhor é crente? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, ele falou,
Meu pai também é crente, minha mãe também é crente, meus irmãos também é. E fez assim, eu fui conduzindo, não sabia. Aí foi até lá, quando eu cheguei lá, na casa do irmão Guilherme, estive na casa do irmão Guilherme, que é cunhado do pastor, fomos entregar. E conversando ali com o irmão Guilherme pediu encarecidamente para nós orar para aquele jovem que ele se envolveu com a droga, e nisso ele espancou uma pessoa em Jauru, e essa pessoa prometeu de matar ele. E o rapaz está frustrado. O pastor José Pinheiro conhece, eu não perguntei o nome dele, porque eu fiquei até sem jeito de perguntar. E o irmão pediu para orar para aquele jovem. Então nós vamos orar, aproveitar nessa oração, orar para aquele jovem também, entendeu? Que o inimigo, que o pastor está falando, o inimigo está trabalhando, nós não estamos percebendo, o inimigo está arrastando muita gente, levando a causa da enfermidade, os acidentes, levando a pessoa para a droga, desviando do caminho do Senhor. Mas nós vamos orar agora neste momento. Irmãos, queria convidar os irmãos. Chega aqui na frente, irmãos. Aleluia. Vamos reunir aqui na frente. Aleluia. Vamos reunir, pegar nas mãos um do outro. Vamos formar aqui, irmãos, uma ligação. Aleluia. Uma corrente, vamos fortalecer. Pode abrir se precisar, para ganhar espaço, e todo está aí entrando nessa corrente. Vamos fortalecer, irmão. Entra aí para valer. Vamos levar a sério, irmãos, isso. Não é brincadeira não, irmão. O nosso adversário não está levando nada a brincadeira, ele está levando a sério. Então nós temos que pegar também com segurança. Vamos orar. Senhor da glória, Tu és Deus conhecedor de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe que nós estamos passando um momento aqui na face da terra, mas pedimos a presença do Senhor sobre a nossa vida, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a vencer as provas, a vencer a luta, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todas as pestilências, todo o espírito da enfermidade, o espírito da morte, os espíritos dos acidentes, repreenda as fúrias satânicas, meu Deus, repreenda o espírito da droga, repreende, meu Deus, todo o espírito do engano, meu Deus, que tem levado muitas pessoas à destruição, sem a certeza de salvação. Mas eu peço ao Senhor que adentra com a providência dos céus agora, meu Deus, nos guardando a nossa vida, que as mãos do Senhor estejam a proteção sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, em tudo que nós colocar as mãos, que venha prosperar, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor tem nos chamado para um grande ministério, e nós estamos aqui nesta noite, nesta reunião, para aprender e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa, meu Pai, o Teu servo, fala aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar graça nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações e nos ajudar a vencer e a caminhar e a alcançar a bênção e a vitória pelo poder do nome santo de Jesus. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, daqueles que sofreram acidente, daqueles que estão passando por luta, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor conceda a bênção, a cura, o milagre e o livramento a Teu povo na face da terra. Seja conosco nessa noite, é que nós te pedimos as bênçãos dos céus e oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Alaramasure bikandaramana. Andaramasure biramandaramana. Alaramandaраmasure bikanda. Alaramadure biramandaramana. Amaramasure bikanda. Aramandaramasure bikanda.
Alaramassuri me candara. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. 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 Irmãos, mesmo a gente notando a falta de alguns irmãos obreiros, né? Contanto que a gente pede para os irmãos não faltar, mas falta alguns mesmo. É claro, alguns informam porque não veio, comunicam, outros não falam nada, mas tá bom, nós estamos aqui. E nessa oportunidade quero apresentar o presbítero Paulo César, que está conosco. Paulo César, os irmãos conhecem, de Figueirópolis. Paulo César agora ele está mais tem que estar mais humilde, né? Que serve a Deus. E com isso a gente, quando alcança mais uma vitória, o que a gente faz é aproximar mais de Deus para agradecer a Deus. Ele fez há alguns tempos o curso de bacharelado, né? Direito. Agora ele fez a prova da OAB e foi aprovado. Então agora ele é o doutor Paulo César. É o PC, né? Vamos dar bem-vindo a eles, irmãos. Quer dar bem-vindo ao Paulo César? Amém? Deus abençoa. E ele veio por aqui. Sempre ele passa por aqui a trabalho, mas hoje ele veio exclusivo para estar conosco. E chegou na hora boa. Estava procurando uma pessoa para estar cooperando conosco nesse trabalho. Aí ele chegou. Acabou de chegar, nós já. Sendo que no Jauru também teve reunião. Hoje é dia de reunião lá e agora à noite é Santa Ceia lá no Jauru. Mas ele esteve lá, né? Você esteve lá no Jauru, né? De lá ele saiu, veio para cá. Sai de uma reunião lá e encontra outra aqui. Então, ele vai trazer a palavra. Tem oportunidade, Paulo César. Pode estar falando a palavra de Deus. Pode falar aí. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz poder estar aqui nesta noite com os irmãos, né? Como o pastor já disse que estávamos hoje em Jauru, na reunião de cooperadores lá em Jauru, e acabamos que estávamos devendo uma visita para o pastor José Pinheiro, que ainda não tínhamos vindo aqui, mas entramos em contato e sabíamos que estava bem, e estávamos aguardando também outra pessoa que queria vir conosco, pastor. A irmã Ana Cleusa e a Kelinha queria visitar o senhor e sempre falava com nós: nós vamos lá visitar o pastor e queremos que você e a Zilma vai com nós, e sempre ficávamos aguardando eles vir. Um dia a irmã Ana Cleusa estava bem, no outro dia estava ruim, e acabou que não deu para eles vir ainda. E eu até peço também para a igreja, o pastor, orar pela irmã Ana Cleusa. Não está bem, a irmã Ana Cleusa tem problemas de rins, né? Cirrose, né? Nos fígados, né? No rins não, fígado, cirrose. Também está com hepatite e também tem problema no sangue. Então ela está com, o médico até receitou lá fazer uma transfusão de sangue, mas devido à anemia também que ela tem, não pode fazer a retirada do sangue. Ela está com a ferrotina. Interessante que quando as pessoas dá anemia, é falta de ferrotina, né? E aí toma ferrotina para recuperar a anemia, porque o medicamento de anemia ele é a base de ferrotina. E
E a irmã Ana Cleusa já é complicado porque ela já não pode tomar o medicamento de anemia, porque a ferrotina dela já está muito alta. Então ela está muito, a situação dela está delicada, irmãos. É somente Deus, o pastor conhece muito a irmã Ana Cleusa, a família. Então nós também pedimos oração pela vida da irmã Ana Cleusa, que é uma pessoa que também passamos a conviver muito com eles e acabou ficando muito próximo de nós. Mas, irmãos, como o pastor estava dizendo aqui, que o inimigo, ele não está olhando quem, ele está querendo trabalhar. Na verdade, ele está ultimamente furioso contra a igreja, e principalmente, irmãos, quando nós estamos empenhados, fazendo alguma coisa, trabalhando, e isto incomoda o nosso adversário. Mas esta é a nossa missão, e quanto mais ele cutuca, mais o crente se levanta na presença do Senhor, com coragem, com ânimo, sabendo que a vitória vem de Deus, e é Ele quem nos dá, e é Ele quem nos garante esta vitória, né? E também estou muito contente, irmãos, como o pastor já acabou de dizer, que acabamos aí de ser aprovado, né, no exame de ordem. E como o pastor disse uma coisa muito certa, né, que eu passei, pastor, eu fiz a prova pela terceira vez, e Deus queria mostrar para mim que tudo na nossa vida nós dependemos de Deus. A minha faculdade, desde quando eu ingressei na faculdade, foi por permissão de Deus. Deus me conduziu, Deus permitiu com que eu concluísse a faculdade na presença do Senhor, obedecendo a Ele, e Deus me garantiu, porque quarta-feira agora nós fizemos um culto de ação de graças, e dei o testemunho, dizendo que no segundo ano de faculdade eu estava com o propósito de trancar a faculdade, porque não estava em condições de pagar, o salário já não estava dando para pagar a faculdade, e também fazer aí as manutenções nossas. E eu estava com esse propósito, mas Deus usou um irmão para falar comigo que não era para mim desistir, porque ele ia tomar conta de mim, ele iria me levar até o final, e que eu estaria sendo usado por ele para levar o nome do Senhor entre aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E com isso eu finalizei a minha faculdade debaixo da proteção do Senhor. Mas aí, meus queridos, como todos sabem que a graduação em Direito, para que você possa exercer a advocacia, tem que se submeter ao exame da ordem. E Deus queria mostrar para mim que a minha dependência do Senhor não era só para concluir a faculdade, e que para mim aprovar no exame da ordem, eu teria que depender do Senhor, para que eu não pudesse me gloriar, dizer eu fiquei 5 anos estudando e agora eu passei porque eu aprendi. Não, o Senhor queria que eu dependesse 100% dEle, e a partir do momento que eu coloquei esta dependência no Senhor, Ele me concedeu a vitória. Como o pastor disse, isto, irmãos, não é para nos engrandecer, isto é para que possamos reconhecer cada vez que Deus, Ele faz aquilo na nossa vida, quando nós colocamos nele a nossa confiança. Jamais em nós, jamais na nossa capacidade, jamais no seu recurso. Não, nós que servimos o Senhor, nós dependemos e confiamos em Deus. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor, na primeira carta aos Tessalonicenses. Me veio esta palavra e quero falar com os irmãos a respeito do ministério do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor:
Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carioso entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornamos muito amados de nós. Amém? Irmãos, esta palavra me chama muito a atenção, principalmente quando trata-se do apóstolo Paulo, que para mim, eu olho para o apóstolo Paulo como grandes outros homens de Deus, né, na época contemporânea do Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo, de certa forma, ele tem grandes exemplos para nós. O apóstolo Paulo, ele trouxe ensinamentos de riquezas para a igreja, para os obreiros. O apóstolo Paulo tinha um certo conhecimento e ele falava com uma certa autoridade. Aqui neste versículo eu vejo o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério. O apóstolo Paulo falando para os irmãos de Tessalônica a respeito do compromisso que ele tinha com a palavra de Deus, independente da situação que ele estava passando ou enfrentando. O apóstolo Paulo, ele demonstrou claramente que ele era um homem compromissado com a palavra de Deus. E é exatamente isto que eu quero trazer para todos os irmãos aqui nesta noite. É claro e evidente que eu estou diante de pessoas, né, obreiros que estão empenhados na obra de Deus, estão empenhados em fazer alguma coisa para o Senhor. Mas, irmãos, eu olho para a palavra de Deus e eu observo que a obra do Senhor, ela é tida de uma certa forma como algo sublime entre a igreja, algo de especial, e que fazer a obra de Deus não é simplesmente pertencer a um corpo de obreiro, ou ter uma credencial, ou ter uma ocupação na igreja. Fazer a obra do Senhor é se submeter ao sacrifício do Evangelho, é se submeter, como o pastor disse aqui, ao sofrimento, se submeter a lágrimas, enfrentar o bom combate, como o apóstolo Paulo, próprio Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Fazer a obra de Deus, meus queridos, é muito mais do que muitas vezes nós imaginamos, que é vir para a igreja. Se eu receber a oportunidade, eu não vou correr,
vou aceitar a oportunidade. Fazer a obra de Deus não é simplesmente isto, muito além. E nesta noite aqui, falando com os irmãos, eu quero tratar sobre cada versículo que acabamos de ler aqui. Eu quero que você acompanhe comigo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com estes versículos aqui. Repare bem, logo no primeiro versículo, que ele disse assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada entre vós não se tornou infrutífera. Olha, a primeira coisa que eu vejo aqui na vida do apóstolo Paulo, e aí eu trago ela para a vida dos obreiros, do cooperador, daquele que se empenha na obra do Senhor, é de que a nossa vida, o nosso ministério, a nossa obra, ela tem que ser frutífera. Nós, como obreiros do Senhor, nós temos que dar frutos na obra do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aqui. Olha, eu entrei até vós. O apóstolo Paulo, ele teve uma entrada abençoada. Eu cheguei até vocês, e vocês sabem pessoalmente. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aquilo? Ele estava dizendo que a igreja de Filipos tinha o conhecimento individual. Não era que as pessoas falaram, não. Eles puderam presenciar que a estada do apóstolo Paulo em Tessalônica, ela tornou-se frutífera. Quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês estão pensando que foi vocês que vieram até mim, né? Mas não foi não. Não foi vocês que vieram até mim. Fique sabendo que foi eu quem escolhi vocês. Foi eu que eu chamei e nomeei para que vades e deis fruto. Então, meus queridos, quando Jesus disse que Ele nos chamou, Ele nos chamou, nos nomeou para que nós pudéssemos produzir fruto, isso está evidente, irmãos, que é na obra do Senhor. Porque olha, existem dois tipos de chamada. A primeira chamada é a chamada universal. Sabe por que universal? Porque é aquela chamada em que Deus fez para todos os homens. Quando Jesus disse, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta chamada é uma chamada universal, aonde Ele chama todos para a salvação. Só que agora, dentro da chamada universal, nós identificamos uma outra chamada, que é a chamada específica, certo? Que dentre quando Jesus chama para a salvação, dentre aqueles que estão salvos, Ele faz chamada específica. Esta chamada específica é aquela chamada que a pessoa tem para desempenhar na obra do Senhor. E é exatamente aqui que nós devemos manifestar em nossa vida, através da nossa chamada, os frutos. E por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, vocês bem sabem que a nossa entrada entre vós não se tornou infrutífera. Então, meus queridos, nós temos uma opção como servos do Senhor, pertencentes a esta chamada específica, dar fruto. Porque se nós não dermos fruto, do que adianta ser cooperador? Do que adianta ser obreiro? Se não tem frutos, se nós não deixamos alguma coisa para alguém pegar. Olha aqui, uma árvore que dá fruto, ela não dá fruto simplesmente à toa, não. Alguém tem que dar proveito sobre isso, não é? Não é assim? Então, meus queridos, o fruto no nosso ministério, na nossa chamada, é o que o apóstolo Paulo quis aqui dizer, que quando ele chegou em Tessalônica, através da chamada de Deus, ele pôde fazer alguma coisa. Aí eu quero dizer aqui para você,
né? Para nós que estamos aqui, para todos os senhores aqui, que tipo de fruto que nós estamos produzindo na obra de Deus? Que tipo de fruto que nós estamos colocando à disposição para que alguém olhe e tenha prazer de chegar até nós, que tenha prazer de estar ouvindo uma palavra, um testemunho, recebendo de nós uma oração? Será que nós temos dado fruto suficiente, de até que nós não somos aquele grande pregador, aquele grande pessoa que tem um conhecimento para ensinar, mas será que nós, na condição de cooperadores da obra do Senhor, de obreiros do Senhor, será que tem alguém que olha para nós e olhando assim, vê em nós uma pessoa que tem condições de chegar a ele e dizer: "Ô irmão, eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu vejo que o Senhor é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, tem autoridade, tem unção e está com a vida diante de Deus"? Olha, meus queridos, no mínimo que nós poderíamos produzir é a confiança. O mínimo de um fruto que nós, como obreiros do Senhor, deveríamos produzir é a confiança. E aí a confiança, aí os irmãos vá para onde os irmãos quiserem ir com a confiança, né? Confiança em pedir uma oração, né? Confiança em como sendo uma pessoa reta diante de Deus, confiança nos negócios. Então, o mínimo de fruto que nós deveríamos transmitir é a confiança. E o apóstolo Paulo aqui, em defesa do seu ministério, ele disse: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, a nossa estada aqui, a nossa entrada aqui não foi infrutífera. Talvez nesta noite você possa estar dizendo: Senhor, olha, talvez eu não tenha feito muita coisa não, mas eu acredito que o que eu tenho feito tem sido com amor, tem sido com devoção, tem sido com carinho, tem sido com propósito e com respeito à obra e à tua igreja. Porque fazer a obra de Deus de qualquer jeito também não agrada ao Senhor, não agrada. Sabe por que não agrada? Mas olha aqui, olha logo o versículo 2 aí, que diz assim, aí o apóstolo Paulo começa a dizer, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o Evangelho. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que fazer a obra de Deus não é simplesmente viver, a mil maravilhas, é estar por cima, como diz o ditado, por cima da carne seca. Não é. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui que fazer a obra de Deus é também suportar muitas dores, ser maltratados, porque aconteceu, isso aqui há pouco tempo tinha acontecido com ele lá em Filipos, quando Paulo e Silas haviam sido presos, maltratados, e nem com isso Paulo teve a ousadia de se murmurar diante de Deus, dizer: olha, o compromisso que eu tenho com o Senhor, a maneira que eu tenho levado a obra, Senhor, com seriedade, que o apóstolo Paulo não brincava na obra de Deus, não é verdade? E talvez ele não poderia se justificar diante de Deus, dizendo: Senhor, olha, o compromisso que eu tenho com a tua palavra, a forma que eu tenho conduzido a tua obra, o Senhor permitir que isso aconteça comigo, não vale a pena servir o Senhor, não. Então o apóstolo Paulo talvez não poderia dizer isso? Talvez poderia, meus queridos, mas ele não disse, porque ele sabia que fazer a obra de Deus
não é simplesmente estar por cima. Fazer a obra de Deus é se submeter, meus queridos, à lágrima, é se submeter ao choro, é se submeter ao sofrimento, por amor ao Evangelho, por amor à obra, por amor às almas que precisam de nós. E tem muitas pessoas que pensam porque faz a obra de Deus, as coisas não podem dar errado na sua vida. Tudo que ele planeja teria que dar certo. E não é assim. Nós que fazemos a obra do Senhor, nós somos dependentes dele. E como o pastor disse aqui, é mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nas provas, nós temos que glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, olha como que é engraçado, amarrado, com as costas toda dolorida, porque tinham apanhados, né? E aí o que eles começaram a fazer? Murmurar? Não, eles começaram a orar, começaram a cantar. E a Bíblia diz, irmãos, dê uma olhadinha lá para você ver o que a Bíblia diz, que enquanto eles oravam e cantavam, os outros presos observavam, olhavam. Mas esse negócio está errado. Eles estão numa situação pior do que a nossa. Eles estão presos, nós estamos presos também, mas eles estão amarrados. Olha só, eles apanharam, e segundo o que nós temos o conhecimento, apanharam por causa de Deus, por causa do Evangelho, e ainda estão cantando, ainda estão glorificando, meus queridos. Aí foi o momento onde que Deus agiu na vida de Paulo, na vida de Silas, para mostrar para todos aqueles presos, que quando sofre com Jesus vale a pena, que quando sofre pelo Evangelho vale a pena. Aí Jesus lá de cima moveu cárceres, e a cadeia se abriram, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dos homens de Deus. Por quê? Porque eles souberam que na luta, na angústia, na perseguição, também deve adorar o Senhor. E talvez, meus queridos, né? Quem somos nós para muitas vezes murmurar, muitas vezes, como diz por aí, né? Chutar o balde. Fala, eu não vou fazer nada não. Não vou mais, não vale a pena não. A gente está aí cooperando e parece que ninguém olha para a gente, parece que ninguém nos vê, não é assim? Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente isso aqui. Apesar de maltratados, ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, nós tivemos ousadia. Olha, meus, quando eu olho para essa palavra ousadia aqui, eu glorifico o nome do Senhor, porque esta palavra aqui, ousadia, é muito interessante. Olha, só para dizer para os irmãos aqui, que quando Paulo e Silas, eles passaram por aqueles problemas, o problema todo serviu de ânimo para eles. Foi de ânimo. Não, é agora que eu vou lutar mesmo, é agora que eu vou enfrentar o inimigo mesmo, é agora que eu vou para a luta, é agora que eu vou me preparar. E aí quando ele disse aqui que apesar de tudo isso, que vocês já sabem o que aconteceu, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tivemos ousada confiança em Deus. Irmãos, na obra do Senhor, precisa de pessoas que tenham também ousadia. Mas calma aí, porque eu olhando assim, eu vejo que tem pessoas que é usada, tem pessoas que é ousada, e tem pessoas que é abusada. Não é assim? E na obra de Deus, irmãos, nós temos que ter a certa cautela, nós temos que ter uma certa prudência, porque usado é usado mesmo, não tem o que discutir. Pode gostar quem gostou, pode murmurar quem murmurou, se está sendo usado, é Deus e acabou. E a ousadia? Muitas vezes depende de ousadia também, certo? Porque, olha, eu observo aqui o apóstolo Paulo, disse que nós tivemos ousada confiança em Deus. Esta ousadia, meus queridos, ousadia é a ação prudente em prol da obra do Senhor. A ousadia que eu estou dizendo aqui, que depois eu vou chegar no outro ponto, esta ousadia
é aquela ação prudente em prol do Senhor. Eu olho, quando está falhando, pode trocar aqui? Pode? Deixa eu ver se está melhor. Oi. Eu me lembro, sabe de quê? Quando Jesus chegou lá no templo, e ele ficou desconformado com aquela situação. O povo vendendo rolinha, e vendendo carneiro, e fazendo aquela gambira lá dentro do templo. Ele foi o quê? Ousado, né? Com ousadia. Essa ousadia fala daquela autoridade que ele chegou e começou a derrubar tudo, começou a expulsar eles. Isto é ousadia, usado por Deus. Tem muitas pessoas, meus queridos, que têm ousadia dada por Deus, mas tem muitas pessoas que querem também ser abusados. Aí extrapola um pouco, não é verdade? E aí porque acha que está na obra, é obreiro, é cooperador, e aí começa a dizer: não, comigo é assim, ou sai da frente ou nós passa por cima. Ué, virou trator agora? Não é, irmãos, é assim, olha, a obra do Senhor, a Bíblia nos diz que nós devemos ser prudentes. Tem momento, meus queridos, que nós temos que impor e dizer: aqui não, aqui é a casa do Senhor, isto daqui é a obra de Deus, e com autoridade. E aí o inimigo tem que parar, alguém tem que recuar, porque você, além de usado, você tem ousadia na obra do Senhor. Mas tem momento, meus queridos, tem momentos que as pessoas começam a querer abusar, começa a ter até mesmo um certo desrespeito, e na obra do Senhor não pode haver isso. Jesus, ele chegou lá no templo e derrubou a mesa, expulsou todo mundo, não é? Mas teve momento que ele teve que correr, teve horas que Jesus saiu escondido, para que ele, por quando eles queriam apedrejar ele também não poderia ser ousado. Vocês querem atirar pedra? Atira para ver. Jesus não fez isso. Ele poderia dizer: aqui é o Filho de Deus. E tem pessoas que dizem: aqui não, aqui é homem de Deus, aqui o negócio é estreito. Não é assim? Olha, irmãos, por isso que eu falo que a obra de Deus, fazer a obra de Deus, não é simplesmente cooperar. Fazer a obra de Deus é ter cuidado pelas coisas do Senhor, é ter cuidado pela palavra, não escandalizar o Evangelho, não sufocar a mensagem da cruz, como diz o hino lá, né? Não sufocando a mensagem da cruz. Tem muitas pessoas que sufocam a mensagem, porque quer ser ousado, não, quer ser abusado, quer ser, desrespeito com as pessoas, e acaba entrando por caminhos aonde não deve. Olhe para os irmãos ver. Quando Elias estava lá no monte, Elias estava no monte e Acabe mandou chamar Elias, e falou assim para o capitão, não é verdade? Vai lá e chama Elias, que eu quero que ele venha aqui. Aí o capitão chegou para Elias e disse: Elias, homem de Deus, desça, porque o rei manda te chamar. Aí Elias falou: mas peraí, que negócio é esse? Desça porque o rei está mandando chamar? Ué, então se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma tu e todos os seus 50 aí. A Bíblia diz que veio fogo do céu e torrou o capitão e todos os seus soldados. Ousadia, não é, irmãos? Isso era para a frenteza de Elias? Foi para a frenteza? Ele foi abusado aqui? Ele faltou com respeito com o capitão? Não. Ele foi ousado com a autoridade de Deus. Aleluia. Da mesma forma foi o outro. Elias, desce porque o rei manda te chamar. Homem de Deus, desce aí. Foi a mesma palavra: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma, você e todos que estão aí. E consumiu de novo. E resumindo a história, os irmãos sabem, né? O terceiro já não precisou nem disso não, porque foi mais cauteloso. Tenha precioso a minha vida. Viu? Tenha precioso a minha vida. Desce, o rei está te chamando. Eu acredito que ele pensei, falou: não, então eu acho que eu vou descer. Eu vou descer. Olha aí, irmãos,
vocês viram que ele tratou diferente. Não é também querer levar tudo a ele, então assim, não, eu não vou descer não, eu estou embirrado agora, vai morrer também. Não, olha para os irmãos ver que a ousadia, irmãos, ela tem limite. Aí, eu olhando para esta palavra, eu lembro que quando Jesus estava ensinando, aí alguém ficou insatisfeito com o ensinamento de Jesus, não é? Porque tinha isso, né? Tinha pessoas que não gostavam de Jesus, não agradavam de Jesus. Aí teve 2 discípulos de Jesus que lembrou de Elias. Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós podemos orar aqui e fazer como Elias, descer fogo aqui e queimar ele. Aí Jesus disse, não, mas peraí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Orar aqui para que venha queimar tudo. Jesus repreendeu os discípulos, dizendo, não é assim. Não é porque o povo, aqueles capitão falou com Elias daquela forma, ele orou e o fogo caiu, que todo mundo tem que fazer isso agora, mas daqui a pouco. E tem pessoas que é assim, né, irmãos? Tem pessoas que é assim, olha, vou te colocar debaixo do joelho, né? Não é assim? Quando alguém fala, vou te colocar debaixo do joelho, não é porque, irmão, eu estou contigo nessa luta, eu vou orar por você. Não, quando você ouve alguém dizer, eu vou te colocar alguém debaixo do joelho, isso é uma ameaça cristã, né? É uma ameaça, né? É porque outras lá fora usam ameaça. Nós estamos, né, com coisa que Deus é obrigado, irmãos, a fazer aquilo que nós pedimos de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, meus queridos, Deus, ele tem propósito em tudo o que ele faz. Se ele quer pesar a mão na vida de alguém, ele não está pesando para castigar, não. Ele está simplesmente fazendo aquilo que convém fazer, e pronto. É para o bem, é para corrigir. E nós, meus queridos, como obreiros do Senhor, nós temos que ter este conhecimento, nós temos que ter de Deus este conceito. Nós temos que dar o nosso exemplo como obreiros da casa do Senhor. Nós não podemos, meus queridos, que as pessoas olhem para nós e veem, aquele lá está com nada, é cooperador, daquele jeito lá, até eu, viu, irmãos? É claro que as pessoas, né, não vamos generalizar, tem pessoas que é incrédulo, né, é ímpio e começa a falar qualquer coisa, mas eu estou falando, irmãos, daquele tipo de obreiro, de cooperador, que não deixa transparecer o exemplo de Deus na sua vida, certo? Olha para os irmãos verem, o versículo 3, o que o apóstolo diz? Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Tem tradução que fala fraudulentamente. Tem algum que fala assim? Fraudulentamente? Olha para os irmãos ver o versículo 3 aí. Não se baseia em dolo. A minha fala dolo, mas tem algumas aí que fala fraudulentamente. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a obra do Senhor, mas engano na obra do Senhor, tem isso. Os irmãos acham que tem isso na obra de Deus? Engano. Os irmãos acham que tem alguém que faz a obra do Senhor com impureza? Ou na intenção de ter proveito? A sua fala fraudulenta? Nem com fraudulência. O que é fraudulência, irmãos? É aquela pessoa que tem o dolo, a intenção de cometer aquele erro, é intencionalmente. Mas na obra de Deus tem isso? Tem, irmãos. Tem pessoas que sabe que está errado, sabe que está fazendo errado e faz. Isto é fraudulento. Isto é fazer a obra de Deus fraudulentamente, cometendo o ilícito, sabendo que está errado, confrontando, sabendo que está errado, mas eu vou confrontar, eu vou para frente. Olha, meus queridos, e é exatamente isso que tem nos preocupado nesses últimos dias. Por quê? Porque nós, como obreiros do Senhor, nós temos que cuidar.
Nós temos que fazer a obra do Senhor de forma não enganosa, de forma não impura, não fraudulento. Olha só, na obra do Senhor, irmãos, tem tantas coisas, aproveitadores, pessoas que querem simplesmente aproveitar da igreja para ganhar a vida, não é assim? Para se dar bem na vida, porque o evangelho hoje, olhe para os irmãos ver, eu não sou contra, né? O que a revista Veja pronunciou em final de 98, 97, dizendo que hoje é chique ser evangélico, não é verdade? Por que eles publicaram essa matéria? É exatamente porque pessoas famosas estavam se convertendo, se dizendo que é evangélico, e aí passou a usar esse termo. É chique dizer que eu sou evangélico. E começava, irmãos, e aí eu fui observar, não todos, mas uma grande maioria, eram pessoas que já tinham perdido, vamos dizer, a fama, já não tinha mais espaço, o público agora já é outro, ou tentar uma sorte no outro lado, não é verdade? E aí quando entra para o mercado gospel, e é um mercado, né, grande, e aí as pessoas começaram a se entrar por este lado, meus queridos, para proveito da obra de Deus, querendo aproveitar da igreja, querendo aproveitar-se daquilo que é santo, para ganhar a vida. E aí quando eu digo que o apóstolo Paulo dizendo que ele não procedeu de engano, ele não procedeu de forma impura e nem fraudulentamente, ele estava dizendo que aquilo que ele fazia era por amor à obra, ele não olhava para ele mesmo. Tem muitas pessoas, meus queridos, que são profissionais na obra de Deus, infelizmente, mas tem profissionais da obra de Deus que não fazem obra do Senhor. Não, ele simplesmente está caçando um emprego, ele está caçando um meio de se dar bem. E a obra de Deus? Estamos aí, e pensa que está fazendo a obra de Deus. Olha, irmãos, quando eu olho para essa palavra, fazer a obra de Deus fraudulentamente, com dolo, é com a intenção. Os irmãos lembram da passagem lá do rei Davi, quando ele tinha o desejo de trazer a arca do Senhor para Jerusalém, e que ele fez um carro de boi, e foi buscar a arca, e colocou a arca no carro, e com aquela alegria toda, pensando que estava fazendo uma coisa significante, pensando que estava fazendo o melhor. Na verdade, era bom trazer a arca do Senhor para Jerusalém, porque o local da arca era em Jerusalém, era na casa de Deus, e por causa de desobediência, havia ficado muitos anos fora de Israel. E aí ele falou, não, eu vou trazer, e ele quis enfeitar aí o negócio, certo? Eles não falam enfeitar o pé do pavão, ele quis enfeitar, mandou fazer um carro novo, mandou para que colocasse a arca. Mas a palavra de Deus, quando Deus instruiu Moisés, disse que a arca, ela deveria ser conduzida pelos levitas, pelos sacerdotes, não era com carro de boi. E tem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus e começa a fazer muitas invenções com coisa que Deus precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. A palavra do Senhor, ela é suficiente, meus queridos. Ela é suficiente. Não precisa mais de arranjo, não precisa mais de coisa nova. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Entre na fonte e aqui jorra coisas boas para a nossa vida. Não precisa de inventar nada. E aí olha para os irmãos verem que esta imprudência de Davi causou a morte de Uzá, morreu. Sabe por que morreu? Porque que os bois estavam andando e de repente os bois trupicaram e a arca ia cair. Meu Deus,
a arca vai cair. Uzá estava lá perto. Sabe o que Uzá fez? Olha só, irmão, olhe comigo, olha o que eu quero dizer para os irmãos. Se fosse você, vendo a arca de Deus, que era a coisa mais sagrada do povo de Deus, era a arca simbolizava a presença de Deus, a arca significava como que se era a glória de Deus ali, e de repente ele vendo a arca cair, o que você iria fazer? Virar as costas? Será que, não é assim, irmãos? Nós sempre não queremos dar uma ajudinha? Uzá fez isto. Uzá, ele quis, com zelo na arca, pegar a arca. Só que eles se esqueceram que para pegar na arca, Deus já havia escolhido. Para conduzir a arca, Deus já havia escolhido. Não podia, porque era a presença de Deus. Quem pegasse na arca, quem ousasse abrir a arca e olhar para ela, era fulminado. E Uzá, pegou a arca. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Olha só, parece que olhando assim, falou, mas ele só queria ajudar. Irmãos, ajudar, tem muitas pessoas hoje querendo ajudar, querendo se justificar, pensando que está fazendo alguma coisa, mas está indo pelo lado errado, está indo pela direção errada. Não é assim que Deus mandou, não foi assim que Deus disse, as coisas vão dar errada. Sim, irmãos, mas é a obra de Deus, eu estava fazendo a obra de Deus, mas não é assim que Deus ordenou, não foi assim que Deus disse. Por isso, meus queridos, se Davi tivesse procurado o sacerdote, se Davi tivesse procurado uma orientação de como deveria fazer, eles com certeza teria orientado Davi a fazer o correto. Então, meus queridos, não pense nós que porque nós estamos fazendo, isso aqui é para Deus, eu posso fazer, ninguém vai me impedir de fazer para Deus, porque é para Deus. E se alguém impedir, a mão de Jeová vai, não, irmão, a mão de Jeová pode vir contra a nossa vida, se nós entrarmos em fazer aquilo que pensamos que é para Deus, fraudulentamente, desordenado, certo? Porque as coisas de Deus, ela é organizada. Aleluia, glórias a Deus. Nós não podemos, meus queridos, fazer as coisas do Senhor de qualquer forma. Nós não podemos fazer as coisas de Deus na intenção de ser visto ou de receber aqui uma recompensa. Nós fazemos a obra de Deus é porque é para o Senhor. Nós sabemos que Ele é quem é o nosso Senhor, é Ele quem é o nosso galardoador, é Ele quem vai nos dar a recompensa. Então vamos fazer correto, então vamos fazer certo, para que não venhamos cair, em certas situações, aonde Deus vai nos cobrar e nós vamos falar assim, mas o que valeu a pena, eu cooperando e parece que as coisas estão dando errado, e alguém vem me repreender, e alguém, não, meus queridos, a obra do Senhor, ela tem que ser de forma prudente, para que a obra de Deus não venha a ter prejuízos, e prejuízos por imprudência, muitas vezes, meus queridos, olha, dá um trabalho para corrigir, dá um trabalho para acertar. Por isso que tem que ser prudente, por isso que tem que ter orientação, por isso que devemos aprender. E quando eu disse para que o nosso evangelho, nosso ministério, ele tem que ser frutífero, é exatamente isso, irmãos. Nós temos que ter a cautela, porque aqui, como o apóstolo Paulo diz, aqui, quando há os enganadores, aqueles aproveitadores, há também aqueles que é profissionais, aqueles que estão buscando uma facilidade, pensando que porque vai entrar no ministério, as coisas vão facilitar para mim, porque eu sou obreiro, Olhe para os irmãos verem, irmãos, aconteceu um caso, um certo rapaz foi me falando a situação para nós, que depositou uma confiança, porque esse fruto aqui, irmãos, que eu falo no fruto do ministério, não é ninguém ficar falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, não, uma árvore que está carregadinha de fruto, olha, todo mundo vê, não é? Os periquitos estão lá em cima, aquela bagunça, todo mundo sabe que tem fruto ali, precisa, um certo cooperador lá e tal,
foi fazer uma viagem, estava meio, né, situação difícil e tal, e o rapaz não estava nem querendo levar ele para pagar depois. Ele falou: não, você tem que me levar, eu sou homem de Deus. Aí o moço ficou até constrangido com aquela situação, nem falou: não, então eu vou te levar, né, homem de Deus. E aí, irmãos, olha, quando nós fomos ficar sabendo, já estava com 8 meses, o moço chegou lá procurando o homem de Deus, que o homem de Deus tinha dado calote nele lá, e ele ficou procurando o homem de Deus. Então, irmãos, olha, homem de Deus, aí eu lembro lá da mulher lá, a viúva não, a mulher lá que o Eliseu passava, todos os dias, né, direto passava lá, e aí ela chamou o marido dela e falou: olha, eu vejo que este homem que de vez em quando passa por aqui é homem de Deus. Ele chegou lá pedindo pouso para ela, pedindo uma água, dizendo: olha, serve eu aqui porque eu sou homem de Deus. Não, meus queridos, ele fazia a obra do Senhor, era profeta de Deus, e a mulher viu que ele era homem de Deus, e pronto, acabou. Você quer ter o reconhecimento? Quer ser reconhecido como homem de Deus? Deixe os teus frutos aparecerem. Não precisa ficar dizendo: olha, eu sou quarta-feira, pastor, no culto lá de ação de graça, né, finalizou o culto e tal, o pastor nem fez apelo, nada, né? Mas aí um presbítero lá chegou e falou: pastor, tem um moço aí que está querendo aceitar Jesus, está esperando o apelo, pastor. Aí o pastor fez o apelo, aceitou Jesus e dobrou os joelhos lá. Aí quando o pastor foi orar, ele começou a dar relato da sua vida. Não, eu sou desviado, eu sou presbítero, eu acompanhava Paulo Roberto, acompanhava o Canela de Fogo e tal, e falando, né, e o pastor: nós vamos orar, e ele: eu sou presbítero desviado. E o pastor, enquanto o pastor não anunciou para a igreja que ele era presbítero, ele não quietou, com coisa que estava fazendo uma grande vantagem de orar para um presbítero ali que estava desviado, né? Não estou dizendo que não pode acontecer, pode, mas o que me chamou a atenção é por que ele tinha que ser conhecido por todos como presbítero. Estava querendo mostrar que, vergonha, né? E aí, irmãos, depois do culto, pastor, chegou em mim: olha, pela misericórdia do Senhor, eu tenho feito a obra de Deus. Eu entrei no fracasso, mas eu estou até com vontade de mudar para cá. Eu fui itinerante, andei com Canela de Fogo, Paulo Roberto, Paulo Roberto, né? Paulo Roberto e tal, mas eu estou querendo mudar para cá, e pela misericórdia do Senhor, eu tenho curso de teologia, e pela misericórdia, aí ele falando, eu falei: já não é, né? Eu, irmãos, não tenho tanta experiência como o pastor Pinheiro, como tantos outros irmãos há tanto tempo no ministério, meus queridos, mas quando você vê alguém já se oferecendo assim, dessa forma assim, você pode ir com cautela com ele. Mas não deu outra, foi só no outro dia, pastor, foi no outro dia. Ele falou para mim que assim, olha, se você ficar sabendo de uma casa aí para alugar, eu acho que eu vou mudar para cá, porque eu estou sentindo que aqui Deus tem algo para mim nesse lugar. Quando eu estava já no outro dia no serviço, a minha esposa me liga: sabe aquele irmão que aceitou Jesus aqui ontem? Eu disse: sim, tá, sei, estou lembrado. Ele está aqui em casa e está querendo R$100, porque a mudança dele estava vindo, e o moço mudou o preço, e agora a mulher dele lá não tem R$100. Aí eu falei: vem cá, mas ontem à noite ele estava pensando em mudar, hoje de manhã a mudança já está vindo e está querendo R$100. Falei para ela: sai fora aqui, vai dar errado esse negócio aí, vai dar errado. Mas não deu outra, pastor. Bem de frente da minha casa, ele estava trabalhando no alojamento lá, e aí de repente a minha esposa eu falei: mas vem aí, tenta ajudar. Quando ela foi lá, ele falou assim: ele não tem vergonha. Ele fica dizendo aí que é presbítero e anda mentindo, e agora ele está mentindo para a senhora. Por quê? Porque nós estamos indo embora agora, a firma está indo embora agora, nós não sabemos nem quando vai voltar, e ele está falando que está vindo de mudança, e já estava lá na casa do pastor, pedindo uma ajuda, porque
para ajudar ele, porque ele estava vindo para fazer a obra de Deus em Figueirópolis, estava querendo dar o calote. Então, meus queridos, por isso que eu falo para você, pessoas que querem fazer a obra de Deus fraudulentamente, tem, querendo enganar, pensando que a igreja do Senhor é qualquer coisa. A igreja do Senhor, ela foi comprada, ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro e merece o respeito. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Talvez que você não queira, talvez que, muitas vezes nós faltamos com respeito em tantas as coisas. Talvez não queremos respeitar a quem está acima de nós, não queremos dar aquela continência, mas tratando-se de obra do Senhor, nós temos que respeitar, porque Deus, Ele é grande e Ele faz qualquer coisa pela tua igreja, pela tua obra. Ele faz, irmãos, Ele faz. Então, quando o apóstolo Paulo aqui, ele está falando desta forma, fraudulentamente, é porque tem, meus queridos, e nós devemos ter este cuidado. Logo no versículo seguinte, ele disse: pelo contrário, visto que somos aprovados de Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, a ponto de nos confiar. O apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo que Deus acreditou nele e, toma, eu vou dar uma confiança, eu vou acreditar em você, o Evangelho, a oportunidade de pregar, de anunciar, de fazer a obra do Senhor. E a obra de Deus, meus queridos, ela é composta de várias pessoas. Não é só o pastor que faz a obra de Deus, não é só o presbítero, o evangelista que faz a obra de Deus. Nós que somos os obreiros do Senhor, os cooperadores do Senhor, a obra de Deus, ela é feita de um conjunto, meus queridos. Quando todos estão empenhados, eu quero confessar para os irmãos que quando o pastor aqui convidou os irmãos para vir à frente e fez esta corrente aqui na oração, meus queridos, eu senti algo na minha vida. Eu senti que a obra de Deus, ela tem que ser feita com as mãos dadas. A obra de Deus tem que ser feita, meus queridos, um com a mão ao outro, porque senão não dá certo, porque senão o inimigo acha brecha para entrar no meio e fazer desordem. Alabaçandarabacandarabassura, bandarabassura, bandarabaxaia, e assim o Senhor colocou no meu coração: se nós dermos a mão uns aos outros, a obra do Senhor vai crescer. E o inimigo não vai conseguir entrar para fazer desordem, para fazer bagunça, para fazer ruaça. Alabaxura bacandaraia. Oh, alabaxandaraia. A ordenança de Deus para nós nesta noite é que possamos dar as mãos, meus queridos, pela causa do Senhor. Não é dar a mão para agradar o outro, não. Não é dar a mão simplesmente para dizer: faz de conta que eu estou aqui. Não, irmão, é dar a mão com a garra, dizer: Senhor, estou pronto para lutar pelo teu evangelho, eu estou pronto para me empenhar na tua obra, custe o que custar, possa doer, eu possa sofrer, nem que eu venha chorando, mas eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Aí que entra, meus queridos, o nosso compromisso. Aí que entra o amor pela obra do Senhor. Já finalizando, irmãos, que já estamos 10 minutos aqui passando. Quero dizer uma coisa para os irmãos, só para finalizar aqui, que o apóstolo Paulo, ele comparou, meus queridos, aqui no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, ele diz assim, ó: todavia, nós tornamos carinhoso entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. O apóstolo Paulo, ele disse que ele tinha carinho pelas coisas de Deus, ele tinha carinho pela obra do Senhor, porque ama, naquela época havia muitas pessoas, mãe de leite, mãe que cuidava dos filhos era considerado ama. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo da mãe, não que cuida filho dos outros,
mas da mãe que cuida os seus próprios filhos. Fazer a obra de Deus é cuidar, meus queridos, como que se fosse nosso, como que você não é simplesmente como um funcionário que chegou a hora de ir embora, estou indo embora, fica do jeito que está, amanhã se der certo eu volto. Mas fazer a obra do Senhor é estar com a mão no arado, é estar grudado, meus queridos, e dizendo assim: não, eu vou porque eu tenho certeza, eu creio que o Senhor está comigo, e Ele não vai me deixar decepcionado, Ele não vai me deixar enganado, porque a nossa recompensa, meus queridos, não é aqui. A nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa vem do céu, vem do Senhor. O nosso galardoador é o Senhor. Talvez você não vê tanto proveito. Aqui nós temos que dar, né? O que o apóstolo Paulo disse? Eu me engastei e me deixarei gastar na obra do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam diferente. Eu quero é ganhar, eu quero ter proveito, eu quero, se não tiver, não dá certo. Se não estiver, ai, ó, eu estou tendo é prejuízo, eu vou procurar outra coisa. Meu querido, não pensa desta forma. A obra do Senhor é renúncia, a obra do Senhor é sofrimento, é luta, como o pastor disse aqui, é no choro, é na tribulação, é na luta. Isto é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é enfrentar tudo isso, para que possamos ser reconhecidos diante de Deus e aprovado por Ele. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe, pastor. Quero agradecer esta oportunidade, agradecer pela confiança, né, que mais uma vez nos é dada aqui, de poder estar com a oportunidade de estar falando uma palavra para os obreiros aqui desta igreja. Fico muito agradecido por esta oportunidade, e mais uma vez, meus queridos, esta palavra fica no nosso coração. Vamos nos empenhar na obra do Senhor, e melhor ainda, de mãos dadas, porque assim a vitória é certa e a derrota do inimigo já está escrita, porque o Senhor nosso Deus é quem olha por cada um de nós. Amém? Pastor, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.